O ferreiro e a tecelã. No vilarejo de Alento, onde as montanhas parecem tocar o céu com dedos de gelo, viviam Samuel e Clara. Samuel era um homem de mãos grandes e coração calmo, um ferreiro que não apenas moldava o ferro, mas parecia conversar com o metal. Clara, por sua vez, possuía a delicadeza das brisas de primavera. Era uma tecelã cujos dedos transformavam a lã bruta em mantos que pareciam feitos de luz. Eles se amavam com a simplicidade das coisas eternas. No início, seus sonhos eram pequenos: uma casa com jardim, o cheiro de pão fresco e noites de música ao luar. Porém, o destino lhes entregou dois tesouros que mudariam o peso de suas existências: Gabriel e Elisa. Desde o momento em que Gabriel segurou o dedo do pai e Elisa sorriu para o rosto cansado da mãe, Samuel e Clara entenderam que o mundo ao redor de Alento era pequeno demais para a grandeza que viam nos olhos de seus filhos. Naquela época, a educação era um privilégio de cidades distantes, de mármore e bibliotecas, inacessível para quem vivia do suor do trabalho manual. Eles não podem ser como nós, Samuel, sussurrou Clara certa noite, enquanto as crianças dormiam. Nossas mãos são calejadas para que as deles possam segurar canetas. Nossas costas se curvam para que as deles caminhem eretas. Samuel olhou para suas próprias mãos, negras de fuligem. Para que eles subam a montanha, nós teremos que ser o degrau. Você entende o que isso significa? Sim, respondeu ela, com uma firmeza que nenhum vento poderia abalar. Significa que o nosso agora morreu para que o amanhã deles nasça. Naquela noite, sob a luz de uma única vela que se consumia, eles fizeram um pacto silencioso. Abdicariam de tudo, de roupas novas, de descanso, de sonhos pessoais, como o tempo revelaria, de partes de si mesmos que ninguém poderia recuperar. Os anos que se seguiram foram uma sinfonia de esforço exaustivo. Samuel passou a aceitar todos os trabalhos. Se antes forjava ferramentas, agora aceitava carregar pedras para as minas durante a noite. O custo invisível começou a se manifestar. O calor constante da fornalha e o esforço repetitivo começaram a roubar-lhe a visão e a agilidade das pernas. Cada moeda de ouro guardada para a universidade dos filhos era paga com uma gota de sua vitalidade. Clara não ficava atrás. Ela tecia até que as estrelas se apagassem. Seus olhos, antes brilhantes como o céu, tornaram-se opacos pela fadiga de enxergar fios finos sob luz precária. Seus dedos, outrora ágeis, sangravam e criavam crostas que ela escondia com luvas velhas para não assustar os filhos. Eles venderam a pequena herança da família, as joias que Clara receberá da avó, e até mesmo a mesa onde faziam suas refeições, trocando-a por uma tábua simples, para que Gabriel pudesse ter livros de medicina e Elisa pudesse estudar as leis. Houve um momento, porém, em que o destino pareceu querer quebrar o pacto. Uma praga atingiu a região, e o trabalho escasseou. Gabriel estava no 3º ano e Elisa estava prestes a ingressar na faculdade de Direito. O dinheiro não era suficiente. O desespero bateu à porta da pequena cabana, agora fria e despida de adornos. Samuel, com os pulmões cansados da fumaça, sentou-se ao chão, sem forças. Clara, eu não consigo mais. O ferro está pesado demais. Minha visão está falhando, eu não vejo mais o brilho do ouro no final do caminho. Clara, cujas mãos mal conseguiam segurar a agulha, ajoelhou-se ao lado dele. Foi o momento da união suprema. Ela pegou as mãos ásperas do marido e as levou ao rosto. Lembra-se de quando dissemos que seríamos os degraus? Ela disse com uma voz que parecia vir de outra dimensão. Se você cair, eu caio. Mas se nos encostarmos um no outro, formaremos um arco. Um arco é mais forte que uma coluna, Samuel. Use a minha visão quando a sua falhar. Eu usarei a sua força quando meus braços fraquejarem. Naquela noite, eles não dormiram. Samuel acendeu a fornalha e Clara trouxe o tir para dentro da ferraria. Enquanto ele batia o martelo, ela ditava o ritmo. Quando ela perdia o fio, ele o guiava com o tato.
O amor deles deixou de ser romântico no sentido de flores e beijos. Tornou-se um amor alquímico, uma fusão de dois seres que decidiram se consumir para gerar luz. Eles criaram uma obra-prima de resistência que o vilarejo nunca vira. Conseguiram o dinheiro. Os filhos, embora sentissem a ausência dos pais em festas e momentos de lazer, eram protegidos da verdadeira extensão do sacrifício. Eles viam pais cansados, sim, mas pais que sempre sorriam quando as notas altas chegavam pelo correio. Anos depois, o vilarejo de Alento parou. 2 carruagens luxuosas subiram a estrada de terra. De uma delas desceu o Dr. Gabriel, o mais respeitado cirurgião da capital. Da outra, a doutora Elisa, uma juíza conhecida por sua integridade. Eles correram para a velha cabana. Quando entraram, encontraram Samuel e Clara sentados na varanda. Samuel estava quase cego e suas mãos tremiam constantemente. Clara tinha os cabelos brancos como a neve e as mãos cobertas por cicatrizes profundas. Pai, mãe! Exclamou Gabriel, abraçando-os. Viemos buscar vocês. Construímos uma casa para vocês na cidade. Terão os melhores médicos, as melhores roupas, tudo o que nunca tiveram. Elisa, com os olhos marejados, ajoelhou-se diante da mãe. Nós finalmente entendemos. Vimos o quanto custou cada livro, cada aula. Queremos retribuir cada gota de suor. Samuel sorriu, um sorriso que parecia iluminar seu rosto gasto. Vocês não nos devem nada, meus filhos. Ouro e profissões são apenas ferramentas. Nossa recompensa é ver que o ferro que moldamos se tornou algo precioso. Eles foram levados para a cidade, para o luxo e o conforto. Gabriel usou todo o seu conhecimento médico para cuidar da saúde dos pais, e Elisa garantiu que eles tivessem uma vida de realeza. No entanto, a revelação final aconteceu em uma noite de Natal, quando os filhos decidiram fazer uma surpresa. Gabriel e Elisa contrataram um renomado biógrafo para escrever a história da família. Durante as entrevistas, o biógrafo descobriu algo que os filhos nunca souberam. Ele apresentou a Gabriel e Elisa um conjunto de diários que Clara e Samuel mantinham escondidos no forro da velha cabana. Ao lerem os diários, os filhos ficaram paralisados. Descobriram que, nos anos mais difíceis, Samuel havia vendido o próprio sangue para farmácias ilegais para pagar as taxas de matrícula. Descobriram que Clara, por meses, fingia comer à mesa, dando sua porção para os filhos e alimentando-se apenas de cascas e água nos fundos da casa. Mas o parágrafo que mudou a vida deles para sempre estava na última página do diário de Samuel, escrito com uma caligrafia trêmula, quase ilegível. Hoje, Gabriel operou o coração de um homem e Elisa deu liberdade a um inocente. Muitas pessoas dizem que eles são grandes. O que ninguém sabe é que eles não são o que se tornaram. Eles são o que nós deixamos de ser. Minha cegueira é o brilho nos olhos de Gabriel quando ele salva uma vida. As cicatrizes de Clara são a caneta firme de Elisa quando ela escreve a justiça. Não somos pais que criaram filhos. Somos dois seres que se dissolveram para que eles pudessem se formar. E se me perguntassem se eu faria de novo, eu responderia: eu começaria a me dissolver 1000 anos antes, só para vê-los voar por um único dia. Gabriel e Elisa olharam para os pais, que dormiam tranquilamente nas poltronas da sala luxuosa. Naquele momento, eles entenderam que o sucesso deles não era mérito próprio. Eles eram o resultado de uma transmutação dolorosa. A retribuição dos filhos mudou de natureza. Não era mais sobre dar conforto material. Era sobre honrar o sacrifício sendo a melhor versão humana possível. Gabriel fundou um hospital gratuito em Alento, e Elisa criou leis de proteção aos trabalhadores manuais. Eles entenderam que o amor dos pais é a única dívida que nunca pode ser totalmente paga, mas que deve ser celebrada em cada ato de bondade que fazemos ao mundo. Muitas vezes, olhamos para o sucesso de uma pessoa e esquecemos de olhar para as mãos calejadas que serviram de degrau.
O amor que floresce no tempo certo é aquele que entende que a maior realização de uma vida pode ser, justamente, a construção de outra.